Em São Paulo, um recém-nascido corre risco de morrer se não fizer uma cirurgia cardíaca de urgência. Os pais do bebê já conseguiram 3 liminares na justiça, mas até agora a Secretaria de Estado da Saúde não atendeu a determinação. O berço de Jonathan ainda está vazio, uma dor que só os pais entendem. Eu desejo muito meu filho aqui. Eu não aguento mais esperar. O casal ainda não trouxe o bebê para casa porque ele tem um grave problema no coração. Segundo a equipe médica, o único tratamento é uma cirurgia que não pode ser feita no hospital em que ele nasceu e permanece internado há 40 dias na zona leste de São Paulo. Para sobreviver, Jonathan depende de uma vaga num centro de alta especialização. Precisa abrir uma válvula para a pulsação do sangue. Ele tem esse sopro que toda criança tem no coração, que naturalmente fecha. A dele não pode fechar. Ele precisa abrir uma outra válvula e aquela fechar naturalmente. A família procurou a justiça uma semana após o nascimento e conseguiu uma resposta rápida. O bebê precisa ser transferido com urgência deste hospital para que a cirurgia seja realizada. O problema é que já foram 3 decisões e até agora nenhuma foi cumprida. A juíza ainda reforçou: a medida é urgente, pois o bebê corre risco de morrer se não realizar a cirurgia. Você, como pai, como cidadão, você não pode simplesmente fazer nada. Tem que aguardar a boa vontade de alguém. Ele não pode esperar mais. Eu posso perder a pessoa que eu desejei tanto. A Secretaria Estadual da Saúde informa que o bebê apresentou um quadro infeccioso e por isso não foi transferido e nega ter descumprido a ordem judicial. A ministra Carmen Lúcia foi eleita hoje para a presidência do Supremo Tribunal Federal. Carmen Lúcia vai ocupar o cargo nos próximos 2 anos. A eleição foi simbólica porque a ministra já ocupa o cargo de vice-presidente da Corte. A posse será no dia 12 de setembro. Depois de 16 horas de sessão, mais de 70% dos senadores decidiram que a presidente afastada Dilma Rousseff deve ser julgada por crime de responsabilidade. O resultado só veio depois da 1 da manhã desta quarta. Por 59 votos a 21, os senadores aprovaram o parecer do tucano Antônio Anastasia, que indicou haver prova de que Dilma cometeu crime de responsabilidade. Para a acusação, a presidente afastada desrespeitou o Congresso ao baixar decretos de crédito suplementar e ao autorizar as chamadas pedaladas fiscais. Esta casa foi desrespeitada, foi afrontada seguidamente pela Presidente da República como um modo de ser. Não é um ato isolado, é uma forma de conduta seguidamente praticada ao longo dos anos. Ao longo dos anos. A defesa da presidente afastada começou pouco antes da meia-noite e sustentou que os crimes imputados a Dilma foram anteriores ao seu mandato. Não há ato, não há dolo, não há nada. As provas são fatais, arrasadoras. Aliados da presidente afastada ainda tentaram alterar o parecer, que acabou aprovado na íntegra. O resultado da votação também mostrou que vários ex-ministros de Dilma votaram a favor do impeachment e que ela perdeu o apoio de 4 senadores. Comparado com o resultado da votação de maio, quando o Senado autorizou o processo, Dilma perdeu o voto do PMDBista João Alberto, ligado a Sarney. Eduardo Braga, ex-ministro de Minas e Energia, e Jader Barbalho, pai de Hélder Barbalho, ex-ministro dos Portos, e também de Pedro Chaves, suplente de Delcídio do Amaral. O resultado sinaliza para a aprovação do impeachment com folga. Passada essa fase no Senado, o próximo passo do processo de impeachment será o julgamento da presidente afastada, que pode ser concluído até o fim do mês. O julgamento entra na última fase com novos depoimentos de testemunhas e a previsão de interrogatório da presidente afastada. Aliados de Dilma anunciaram um recurso à Organização dos Estados Americanos com pedido de suspensão temporária do julgamento. Esse crime que estão imputando a ela, essa conduta que estão imputando a ela, não tinha uma lei que previa e que sancionava essa conduta. A acusação, que tinha 48 horas para apresentar o resumo do processo e a indicação dos crimes cometidos pela presidente afastada, protocolou o documento já na tarde de hoje. As provas são contundentes, são cabais, contra fatos não há argumentos e para que procrastinar a solução de uma controvérsia
que a todos incomoda e causa um desconforto. Cumpridos os ritos processuais, o julgamento final poderá começar no dia 23 desse mês e a previsão é que dure pelo menos 5 dias. A definição será do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. O presidente em exercício tem pressa na conclusão do processo. Michel Temer confirmou viagem à China na primeira semana de setembro para a reunião do G20. Em Portugal, incêndios florestais já mataram 3 pessoas. O pior cenário é o da Ilha da Madeira. Mais de 1.000 pessoas tiveram que deixar a região e 2 hospitais foram esvaziados. O morador está desaparecido. Espanha e Itália enviaram aviões para ajudar no combate às chamas. A inflação fechou em alta de 0,52% em julho. Salvador teve o maior índice. Os baianos sentiram o peso do aumento, principalmente nos postos de combustível. Nem precisa ser economista para saber onde a inflação mais pesou. Assim que a gente chega, a gente sente logo o baque. O preço do leite subiu mais de 17%. E o feijão? Esse deu um salto de mais de 32% de aumento. Outra pressão veio do gasto com transporte. A procura, por causa das Olimpíadas, fez os preços das passagens subirem. A aérea, a do ônibus interestadual, do pedágio e até do emplacamento e da licença. Foi assim em todo o país. Salvador, como tantas outras vezes, aparece com um dos mais altos índices, quase o dobro da média. Aqui a explicação está na bomba de combustível. O álcool e a gasolina subiram muito. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, fechou com alta de 0,52%. Parece pouca coisa, mas não é, porque somando mês a mês dá um acumulado de 8,74%, bem acima da média do governo de 6,5%. Só não foi pior graças ao preço do aluguel, que caiu, assim como o item vestuário, mais barato por conta da falta de dinheiro no bolso. Para fechar a conta, economizar bastante, tirando alguns gastos de casa, algumas coisas que a gente gastava mais, agora tem que ser a menos e seguir. Foi preso hoje em São Paulo o empresário Samir Assad numa operação que é um desdobramento da Lava Jato. Samir Assad foi preso pela manhã em casa. Ele chegou à sede da Polícia Federal no banco do carona de um carro de luxo. Samir é irmão de Adir Assad, condenado por envolvimento nos desvios da Petrobras. Os dois foram denunciados pelo Ministério Público Federal por terem usado empresas de fachada para, por meio de contratos fictícios, repassar mais de 170 milhões de reais à construtora Andrade Gutierrez. Esse valor, segundo a denúncia, foi desviado das obras do Complexo Petroquímico do Rio, dos estádios da Copa, da usina nuclear de Angra 3 e de outras obras federais. O frio aumenta sobre o centro-sul do Brasil. A quinta-feira amanhece com geada em parte da região sul e na Serra da Mantiqueira, no sudeste. A mínima chega aos 7 graus em Porto Alegre, aos 10 em São Paulo e em Campo Grande faz 12 graus. Chove em parte do sudeste, de Goiás e também no sul da Bahia. Curitiba amanhece com apenas 3 graus e com geadas. Em Manaus faz 36 à tarde. Em Natal, 28 e no Rio de Janeiro chove fraco, com máxima de 23. Uma professora morreu durante uma cirurgia de lipoaspiração em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O médico que fez o procedimento já é investigado pela morte de uma outra paciente. Um sorriso confiante na última mensagem enviada para a irmã. Aos 39 anos, o maior sonho da professora Cíntia Fernandes de Oliveira era uma lipoaspiração. O procedimento foi nesta clínica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A família estranhou a demora e no hospital recebeu a informação de que Cíntia tinha morrido. Esta não é a primeira cirurgia do médico equatoriano Bolívar Guerreiro que resultou na morte da paciente. Em 2013, após outro procedimento com uma vítima fatal, ele passou a ser investigado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Aqui na delegacia de Duque de Caxias, município onde ele atua há pelo menos 20 anos, o médico também tem 2 registros por lesão corporal culposa. A gente está apurando a possibilidade dele não ter habilitação técnica para fazer a cirurgia plástica como ele vem fazendo. O laudo emitido pelo Instituto Médico Legal diz que a causa da morte foi um edema pulmonar
O médico vai aguardar a investigação da polícia e a sindicância do Conselho Regional de Medicina do Rio em liberdade. Eu disse para ele que, pelo amor da família dele, que ele largasse a profissão e que a minha irmã seria a última morte cometida pelas mãos dele. Exclusivo, assaltantes invadiram uma pousada, roubaram os hóspedes e ainda agrediram um casal holandês no Rio de Janeiro. 4 criminosos foram presos. Fim da tarde, uma funcionária está acompanhada de um hóspede. Um carro se aproxima com os criminosos. Assim que o portão é aberto, 3 homens atacam o turista. Um dos assaltantes está armado. O outro rouba o casaco de uma das vítimas para tentar cobrir o rosto. Um quarto ladrão se junta ao grupo. A câmera na recepção mostra pessoas assustadas. Um turista holandês é imobilizado e agredido com uma coronhada na cabeça. Ele e a mulher tiveram toda a bagagem e os passaportes roubados. A ação é rápida e o grupo escapa minutos depois. No mesmo dia, pelo menos 3 hostels aqui na região de Santa Teresa foram alvos dos ladrões. Eles usavam sempre a mesma estratégia. Aguardavam a chegada ou saída de algum hóspede para invadir os locais. Um detalhe nas imagens das câmeras de segurança do albergue ajudou a polícia a identificar um suspeito. Para nossa surpresa, um dos elementos que aparece ali é o Farley. Ele está usando a mesma roupa que ele havia sido preso anteriormente. Então, através dessa camisa, nós o identificamos e chamamos as vítimas aqui, que não titubearam em reconhecê-lo. O criminoso reincidente entregou os demais. Um suspeito está foragido. Uma das armas era de brinquedo. Santa Teresa é um bairro conhecido pela intensa vida cultural e pelos bondinhos. Foi o que atraiu o casal de franceses. Guilmon é filho de brasileira e gostaria de ter mais segurança quando voltar para o hotel. Não tem muita polícia. À noite eu não estou vendo muito. Eu e minha namorada não acho muito segura aqui no Santa Teresa. Soldados da Força Nacional foram baleados hoje no complexo da Maré, zona norte do Rio. Um deles está em estado grave. Imagens feitas por um celular mostram o momento em que o motorista da viatura é resgatado. O soldado Hélio Andrade, de Roraima, foi levado para o hospital e passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele é gravíssimo. Outro agente do Acre também foi atingido de raspão e levado para o hospital. Por determinação da Força Nacional, o capitão Allen Rodrigues foi transferido para uma unidade militar. Ele relatou o ocorrido logo após o ataque. Foi atingido, o motorista foi atingido. E tem outro combatente também, ele está atingido, ele ficou fora da viatura. Segundo informações, 3 militares da Força Nacional estavam a caminho do centro do Rio e entraram por engano na comunidade Vila do João, no Complexo da Maré. Os criminosos fizeram vários disparos na direção do carro. O acesso à comunidade foi isolado, mas o local exato onde os policiais foram atacados fica a cerca de 100 metros daqui. Mas, por se tratar de uma área muito perigosa, o trabalho da perícia só poderá ser realizado com auxílio do veículo blindado. Nós já estamos, não só com as nossas forças de inteligência, identificando as pessoas, 2 pessoas já foram identificadas, e nós vamos atuar para prender essas pessoas rapidamente.